Arriscando a própria vida, salvou um lobo de um penhasco. Mas, ao subir de volta à terra firme, o lobo fez algo chocante. Nas altas montanhas da Patagônia, onde o vento forte uiva entre as rochas como um espírito antigo, e o céu parece mais próximo da terra do que a própria terra, vivia um velho lobo. Seus olhos há muito haviam perdido o brilho de caçador, mas, no fundo, ainda ardia a chama do passado. Ele vivia longe dos humanos, de sua alcateia, das memórias que cada vez mais se tornavam vagas como miragens. Seu andar já não era firme. Os músculos haviam enfraquecido, as patas tremiam pela manhã, e a pelagem, outrora espessa, rareava a cada dia. Em tempos passados ele fora o líder, forte, respeitado, inabalável. Seu uivo ecoava pelos vales como um chamado à vida, um aviso, uma demonstração de força. Conduziu a alcateia por tempos de fartura e de fome, por invernos cruéis e lutas sangrentas contra intrusos. Sua vida foi cheia de batalhas, mas também de significado. Sentia-se parte de algo maior, uma família, um clã, uma ordem ancestral. Lembrava-se de cada passo daqueles tempos, de como guiava os lobos jovens na caça, de como voltava ao covil ao entardecer, onde o esperavam aqueles que nele confiavam. Mas nada é eterno. O tempo não pede permissão. Ele simplesmente toma o que é seu. A velhice não chega de repente. Ela se arrasta lentamente, com paciência, consumindo as forças por dentro. Primeiro, ele não conseguiu alcançar um coelho. Depois, não ouviu passos. Então, quebrou um canino, incapaz de perfurar o couro de um cervo. No dia em que percebeu que não podia mais ser o líder, não esperou ser expulso. Partiu por conta própria, em silêncio, sem um uivo de despedida, como um verdadeiro chefe deve fazer. Não olhou para trás. A alcateia ficou. Filhos, netos, amigos, rivais. Agora seu caminho seguia rumo à solidão e às pedras, onde só o vento é capaz de falar. Entre cadeias montanhosas severas, como se fossem ossos da terra, encontrou uma fenda entre as rochas, estreita, úmida, mas segura. Ali começou a viver de outra forma, não como líder, não como caçador, mas como sombra do que foi. Os dias passavam, um após o outro. As manhãs começavam com uma saída cautelosa, focinho voltado ao vento, ouvidos atentos aos sons, narinas buscando cheiros. Às vezes, a sorte trazia um coelho ou um pássaro tolo. Outras vezes, apenas o vazio e o vento. Nesses dias, deitava-se encolhido e ouvia a respiração do mundo. Lembrava rostos, cheiros, sons. Aquilo que um dia foi toda a sua vida. Nos sonhos, voltava a correr pela estepe. Sentia força em cada pata, ouvia a respiração da alcateia atrás de si. Acordava desses sonhos com dor no peito. Um dia, após vários dias sem comer, avistou num alto platô um cervo jovem. O cervo não o viu. O vento estava do lado do lobo. Era uma chance rara. Talvez a última. Os instintos despertaram. A adrenalina jorrou como nos tempos de juventude. Reuniu toda a força que lhe restava e avançou. As pedras deslizavam sob as patas, o ar cortava a garganta, o coração trovejava no peito. O lobo não parava. O cervo, sentindo o perigo, disparou pela encosta, onde o solo se tornava traiçoeiro. O velho lobo, esquecendo a dor e o tempo, correu atrás dele até que a pata escorregou. Num instante, à beira do penhasco, as garras cravadas na pedra, abaixo, o vazio. O vento uivava no abismo, levantando poeira e folhas secas. Ele não uivava de medo, ele rosnava, de raiva, de si mesmo, do destino. Da velhice que, lenta, mas inexoravelmente, havia levado o que era seu. Ele tentou se puxar. As pedras se desfaziam. As patas escorregavam. De repente pensou, e se este for o fim? Não era a morte que o assustava. Ela era apenas uma passagem. O que o assustava era o vazio. A ideia de que partiria sem deixar rastro, que ninguém saberia que ele lutou, que não desistiu.
Assustava a ideia de que seu uivo seria esquecido um dia. Mas, cerrando os dentes, tentou mais uma vez se erguer, porque mesmo no último segundo, não se deve trair a si mesmo. E foi exatamente então que na estreita trilha abaixo passava um jipe. Ao volante estava Raul, inspetor de proteção ambiental. Ele conhecia aquelas montanhas como a palma da mão. Sabia ouvir até o que o vento tentava esconder. E ele ouviu, desligou o motor. Saiu, olhou ao redor. Entre as rochas cinzentas, viu uma silhueta. Um lobo pendurado à beira do precipício. Um passo e tudo acabaria. Raul se moveu devagar. Sabia que qualquer movimento em falso e o animal cairia. Deitou-se à beira e falou em voz baixa. Estou aqui, calma. Vou te ajudar. O lobo abriu os olhos. O olhar estava apagado, mas havia nele um lampejo de compreensão. Ele não rosnou? Apenas olhou? Raul estendeu lentamente as mãos, pegou as patas. Sentia cada músculo tremer. A vida quase escapando do predador. Com esforço, puxou com força. Uma pedra escorregou, a terra cedeu. Mas ele não soltou. Raul, puxando o lobo para a borda, também se lembrava. Uma vez chegou tarde demais. Um urso enfraquecido caiu numa armadilha. Ele só chegou no dia seguinte, já era tarde. Pensava com frequência naquele olhar. Agora via os mesmos olhos, cansados mas vivos, e sabia. Se é possível salvar, deve se salvar. Não porque é o certo, mas porque do contrário você mesmo vira pedra. Os minutos se arrastaram como uma eternidade, mas em certo momento o lobo estava de volta ao chão. Desabou, mas vivo. Raul se recostou para trás, respirando com dificuldade. Ficaram ali lado a lado, sem palavras, apenas a respiração, apenas a consciência. Eles sobreviveram juntos. O lobo se aproximou. Raul permaneceu imóvel, mas o lobo não rosnou. Ele abaixou a cabeça e recuou as orelhas. Um gesto simples, mas que dizia mais do que qualquer palavra. Gratidão, confiança, reconhecimento. Raul colocou a mão sobre seu ombro. Foi um momento além do comum, como se a própria Patagônia tivesse prendido a respiração. O sol começava a romper lentamente pelas nuvens. O vento cessou. O lobo recuperado caminhou devagar atrás do homem. Chegaram até o carro. O lobo parou. Seus olhares se cruzaram. Naqueles olhos não havia apenas um animal. Havia uma alma que viveu uma vida inteira. Raul entrou no carro. O lobo virou-se e voltou para as montanhas. Seus passos eram pesados, mas neles havia uma nova firmeza. Ele sabia, ainda não era o fim. Quando o som do motor desapareceu na curva, o lobo parou, ergueu o focinho e uivou. Não de dor, não de medo, mas em agradecimento. Algo se moveu dentro do homem. Ele sabia, não é todo dia que você se torna parte da vida de alguém. E não é todo dia que se encontra uma alma que fala com você sem palavras. Queridos espectadores, o que vocês acham dessa história? Contem pra gente nos comentários. E se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no nosso canal. Até logo!